Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, irmãs, comunidade Santa Teresinha, você que veio de outra comunidade de nossa paróquia, Cristo, Luz dos Povos, você que veio de outra paróquia, participar conosco dessa celebração eucarística, você também que participa aí na sua casa, com a sua família, onde é que você esteja. Celebramos hoje Santa Teresinha do Menino Jesus. O que é que significa para nós celebrar o santo, a santa de Deus? Senão, absolver as virtudes praticadas pelos santos e santas de Deus, para que hoje também nós possamos ser santos em nossas ações. Nós pensamos que ser santos e santas é para o outro, para a outra. Não. Desde o dia em que fomos batizados, nós somos chamados a irmos crescendo nesse processo de santidade. Cada um numa escala. Cada cristão, cada cristã, numa fase, como igreja que somos. E olhando para Santa Teresinha, depois que nós fizemos a novena, tivemos várias celebrações eucarísticas, e hoje, ao celebrar o seu dia, 1º de outubro, mês missionário, ela, padroeira das missões, o que nós então devemos nos comprometer como igreja, povo de Deus que somos? Se não, olhar para o nosso interior, olhar para o nosso coração e ver como é que nós estamos humildemente buscando ao Senhor. E ao mesmo tempo, como é que nós estamos olhando para dentro de nós e buscando também compreender as realidades que nos cercam. Santa Teresinha nos ensina que é possível ultrapassar os limites terrenos, humanos, para fazer uma experiência profunda na alma, no espírito, da presença de Deus em nós e nós contidos em Deus. Ela fez essa experiência em meio a dores, sofrimentos, a sua passagem por esse mundo muito breve, e deixa para nós esse legado. Uma vida realmente dedicada ao reino de Deus. E ela aprendeu muito bem, em seu coração, em sua vida, o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus, diante dos discípulos, ele então vai orientá-los que, para entrar no reino de Deus, é preciso ser como as crianças. Mas aquela criança que ainda não faz
absolutamente uso da razão. Nós temos que imitá-las, mesmo fazendo uso da razão, claro, porque já temos amadurecimento para tanto. E aí é que para nós é um desafio. E Santa Teresinha vem nos ensinar que para sermos assim é preciso ser humildes. É preciso se colocar diante de Jesus como um brinquedo. É uma analogia que ela faz, que o Senhor possa nos levar, nos trazer, mas não é isso que Deus faz com a gente. Deus não faz brincadeira no sentido de nos empurrar para lá e trazer para cá. É no sentido de que nós devemos nos jogar, nos colocar nos braços de Deus, no coração de Deus. Isso parece fácil, falar, mas colocar-se, não. Porque temos que trabalhar muito o nosso interior, nosso coração, para sermos humildes. Porque nós somos humildes enquanto nada acontece com a gente. Mas quando a coisa aperta um pouco, ou que alguém nos ofende um pouco, ou que alguém fala alguma coisa que não nos agrada, aí a nossa humildade desaparece. Santa Teresinha, cuja imagem está diante de nós, ela enfrentou isso no próprio Carmelo, onde ela viveu, lá no convento. Perseguição. E calada, ela então enfrenta tudo isso e se coloca nas mãos de Deus como um brinquedo. Ou seja, que o Senhor governe a sua vida, mas esse governar, Deus não invade a nossa liberdade. Deus age em nós e através de nós com liberdade, não nos tirando a nossa liberdade. E Santa Teresinha nos ensina, então, a sermos como criança, humilde, incapaz de ter ódio, ter raiva, de condenar, de julgar, de condenar, guardar rancores, raiva, ódio para a vida inteira, ter o desejo de vingança, pagar o mal com o mal. Esse é um trabalho que nós vamos fazer durante toda a nossa vida. Cada um tem uma natureza, mas cada um pode ir se consertando dentro da sua própria natureza, para progredir nesse processo de santidade. E para isso nós podemos contar com a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu no século XIX. E que nos ensina hoje, no século XXI, já terminando a segunda década, a sermos cristãos missionários autênticos na nossa vida de igreja, na família, no trabalho, em nossas comunidades, onde é que a gente esteja. Ela nos ensina hoje, nesse tempo com dificuldades, tempo de grandes desafios sociais, econômicos, religiosos, políticos. Ela nos ensina hoje a sermos também testemunha do Evangelho. Ela nos ensina hoje a sermos capazes de transformar o mundo, ser sinal do amor de Deus para todos. E vamos só crescendo nessa dimensão se nós buscarmos a fonte, que é o próprio Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Santa Teresinha fez isso em sua vida. Ele é o princípio e o fim de cada um de nós. E é preciso que nós então vamos buscando esta graça. Neste tempo também de pandemia, como é que nós estamos aproveitando esse tempo? Lá na nossa casa, de repente difícil ficar um pouco em casa, o carro anda aí pela rua pedindo.
Mas as pessoas não escutam, ouvem, mas não escutam. Como é que nós estamos nesse tempo também cuidando de nós, cuidando da vida própria, da vida alheia, da alheia e da própria? Como nos orienta a ciência, como nos orienta a própria palavra de Deus, ciência divina. É preciso que nós nos comprometemos da melhor maneira possível com a vida. E assim nós podemos, ao celebrar hoje Santa Teresinha do Menino Jesus, pedir a sua intercessão a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.